dificuldade das pessoas integrarem, às vezes, direito o que é do espírito, o que é do corpo, o que é do perispírito, fica, às vezes, uma confusão um pouco, e aí as doenças, no fim das contas, acontecem nessa confusão, nesse espaço atribulado, termina provocando consequências no nosso perispírito e se refletindo no corpo. Então, se a gente puder começar, como é que eu faço? Ah, pronto, então tá aí, justamente. Né? E são dúvidas que nos afetam a todos. Sempre a gente está se perguntando, as emoções podem causar doenças ou podem agravar doenças? Como é que é a correlação entre saúde mental, a doutrina espírita e a psicossomática, né? É uma das áreas que eu estudei, que eu gosto muito. Então, a gente às vezes não faz uma conexão para ter uma compreensão integral do ser humano. A gente vê, às vezes, as pessoas tendo dúvidas e mesmo buscando alguns tipos de artifícios que nem sempre resolvem as coisas nas várias áreas. Então, vamos lá falar um pouquinho disso aí. Né? Pois bem, doenças de emoções. A primeira dúvida que as pessoas têm muito, está até uma semana boa para falar sobre isso, que vai estrear o Divertidamente, né? A segunda etapa do Divertidamente é um desenho animado bem interessante, porque ele vai brincar muito com isso. O que são emoções? Para a gente fazer bem uma diferença, e eu estou me calcando uma linguagem que a neuropsicologia utiliza. Emoções, propriamente dito, já bem de acordo com a etimologia da palavra, que é aquilo que tira de dentro as coisas da gente, são estados fisiológicos que esse organismo que a gente habita se coloca. Então, a gente tem alguns circuitos cerebrais que vão definir, né, estados que a gente coloca o corpo, porque é necessário. Eu sempre dou o exemplo assim, imagine que você vem andando na rua e, de repente, está passando do lado de uma grade e vê um cachorro, né, feroz, correndo do outro lado na sua direção. Você pula para longe, antes mesmo de conseguir sequer avaliar a situação, porque se ele está do outro lado da grade, ele não vai lhe atingir. Mas antes de você chegar a pensar no assunto, você já sentiu medo e já saltou para longe da ameaça que você estava vendo ali, naquele cachorro vindo. É uma resposta que é tão rápida que ela chega a ser, muitas vezes, disfuncional. Por exemplo, a gente às vezes salta e vai se machucar, vai cair, ou vai, né, bater em alguém, ou coisa assim, porque ela não é resposta consciente, ela não é avaliada. Ela é uma resposta fisiológica que se dá. E tinha que se dar mesmo, que afinal de contas, quando esse corpo estava evoluindo, ele estava submetido a várias coisas que eram ameaças, e tinha que responder à ameaça muito antes. Então, emoções vêm de dentro e são resultados de circuitos cerebrais que são bem simples. Por exemplo, tem uma das coisas que a gente divide repete desde Aristóteles até o Divertidamente, que é a brincadeira que eu faço de Aristóteles a Disney, é falando de emoções básicas. Por exemplo, a gente tem circuitos cerebrais que dizem para a gente que está na hora de agir. Né? Eles têm o nome de amígdala. Ele tem um formato de uma amêndoa e por isso também tem o nome de amígdala. Não é da garganta. Né? Até porque a da garganta mudou de nome, virou tonsila. Né? Eu vejo que outros médicos vão lá e mudam os nomes das coisas, dá esse problema. Então, hoje em dia você não tem mais uma amidalite, tem uma tonsilite. Mas todo mundo continua chamando de amidalite, que é o nome comum.